Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as decisões do STF que aconteceram no dia de ontem, que foram absolutamente fora do padrão, né? Mais uma vez o Toffoli encabeçou aí o desmantelamento da Lava Jato, anulou todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Lembrando que o Marcelo Odebrecht é réu confesso, ele confessou que fez corrupção, ele confessou tudo. Ele disse fiz corrupção mesmo, entregou provas, entregou documentos, entregou o sistema lá do Odebrecht, entregou a coisa toda, prometeu mudar, prometeu melhorar e coisa e tal. O Toffoli agora anulou tudo que tinha contra o Marcelo Odebrecht. É como se ele fosse inocente como um bebezinho, nunca nem cagou na fralda. Vamos entender esse caso aqui, não foi a única coisa. Também ontem, olha só, o Zé Dirceu teve sua pena anulada, não foi pelo Toffoli, foi pela segunda turma do STF, mas também agora está livre, leve e solto, vai se candidatar a deputado agora nas próximas eleições. E que coisa curiosa, né? Ele já vinha falando antes que iria se candidatar a deputado, que só precisava resolver umas coisas no STF, e olha só, né? O STF resolveu as coisas dele, né? Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, você já está mais magro que eu, Conserva Fortaleza, Ceará e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, é o que eu falei para vocês, cara. O povo brasileiro, né, quando votou na eleição de 2022, ou pelo menos a maior parte do eleitorado brasileiro, ao chegar lá na urna e digitar 13 e apertar confirma, deu um abaixo-assinado, assinou embaixo de um documento permitindo corrupção no Brasil. A verdade é essa, não tem como fugir disso, né? A maior parte das pessoas foi lá e aceitou o Lula, um corrupto, condenado, que todo mundo sabe que é corrupto mesmo, que só estava liberado de concorrer à eleição porque os amiguinhos dele no STF determinaram, e pronto. E agora, meu amigo, a Lava Jato foi para o saco, né? Isso também vale para o pessoal isentão que ficou falando que não, que Bolsonaro destruiu a Lava Jato, Bolsonaro acabou com a Lava Jato, sendo que quem acabou com a Lava Jato foi o STF. Foi durante o governo Bolsonaro? Até foi durante o governo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Ao contrário, o Bolsonaro, enquanto o Moro estava do lado dele, deu todo o apoio possível ao Moro. E o STF, por seu lado, é que acabou querendo destruir a Lava Jato por conta disso, né? No final das contas, a situação que nós estamos é justamente devido a essas ações maléficas do STF. E olha qual que seria, como isso seria diferente se o povo tivesse votado no Bolsonaro. Teriam dado o recado totalmente diferente nessa história. Se Bolsonaro tivesse ganho a eleição, por pouco não ganhou, a grande massa das pessoas foi lá e votou a favor do Bolsonaro, mas faltou aí pouco menos de 2 milhões de eleitores para votar, para fazer a diferença e o Bolsonaro ficar na frente do Lula, né? Ou seja, no final das contas, a isentosfera junto com a esquerda enterrou a Lava Jato. O mais engraçado é isso, é que foi justamente o pessoal que gosta da Lava Jato, que acha que o Sérgio Moro é o herói, que acha que o Deltan Dallagnol é um herói, não, o pessoal do MBL, daquela isentosfera ali de São Paulo e coisa e tal, que foi lá e pregou o voto nulo, que se absteve disso daí e acabou levando a vitória do Lula no final das contas. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi a isentosfera de São Paulo, principalmente porque foi onde Bolsonaro teve menos voto que em 2018. O Nordeste votou Lula. É verdade, o Nordeste votou Lula, mas o Nordeste sempre votou Lula e votou mais Bolsonaro em 2022 do que em 2018, então a culpa não foi do Nordeste, a culpa foi de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas principalmente de São Paulo, porque se você for ver, aqui no Rio de Janeiro foi 2% a menos de votação que o Bolsonaro teve, em Minas Gerais foi coisa pequena também, 2%, lá em São Paulo foi 5%, e São Paulo é um estado muito populoso, né? Então, no final das contas, esses idiotas que ficaram fazendo a equivalência, não, que Bolsonaro é a mesma coisa que Lula, e não sei o que lá, que é a mesma coisa, olha só o que vocês fizeram. A situação piorou, e piorou muito, porque, é lógico, o povo brasileiro deu a chancela, disse que tá beleza, a gente não se importa tanto assim com corrupção, não, não tem problema não, deixa o corrupto tomar posse. Foram lá e chancelaram a corrupção, agora tá aí, e chancelaram de novo, com a anuência do pessoal da centro-esquerda aqui do Brasil, o pessoal do PSDB ali, da isentosfera de São Paulo, né? O STF se sentiu empoderado nessa marcha para destruir a Lava Jato e agora, meu amigo, vai destruir até o final, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra da Lava Jato. Aliás,
Também aconteceu, a Carla Zambelli se tornou ré pelo aquele caso do Walter Delgatti. Um absurdo isso, porque não tem nenhuma evidência ligando ela ao fato. Mas enfim, o Walter Delgatti só que que falou alguma coisa, que disse que ela teria falado com ele para fazer não sei o que lá e coisa e tal. E tem hoje também a votação no TSE, hoje dia 21, eu estou gravando isso no dia anterior, a votação da cassação do Sérgio Moro, né? Não temos o resultado até este momento, mas o fato é que meio que não interessa o resultado no TSE, porque você sabe, independente do Moro ser mantido no cargo ou retirado do cargo de senador, qualquer uma das duas ações dá motivo para recurso ao STF. Então vai ter o julgamento no TSE hoje, eu espero que eles mantenham o Moro, acho que não tem motivo para o Moro perder o cargo. O Moro, embora tenha traído o Bolsonaro lá em abril de 2020, na eleição de 2022 acabou fazendo a coisa certa, apoiou o Bolsonaro, foi nos debates, apoiou mesmo abertamente ali Bolsonaro. O pessoal do MBL, do Nando Moura, esses idiotas da isentosfera lá de São Paulo, deveriam mirar no exemplo do Moro. Ele percebeu a gravidade da situação naquele momento, né? E, pois é, então nesse caso eu também acho que o Moro sacaneou muito o governo Bolsonaro, fez muito mal ao Bolsonaro, mas no final das contas ele, na minha visão, se redimiu, e é melhor ele do que algum outro esquerdista lá no Senado, então eu não tenho problema nenhum, tomara que ele continue como senador, né? Foi o desejo da maioria dos paranaenses, por que tirar o cargo do cara? Acho uma injustiça isso daí. O clima, segundo diz aqui o Mário Sabino, é que ele vai ser mantido no cargo, tá? Que não vai ser cassado. Agora, o que ele coloca aqui, e é verdade, né? Independente do que seja, o STF virou um poder político. Ou seja, ele vai ser mantido no cargo ou cassado não pelos méritos da ação, não pela justiça, não pelas provas, não por nada, pela mera conveniência política, né? Ele e o Jorge Saif, lá de Santa Catarina, é Saif que fala, né? Ou é Saif? É Saif, né? Não sei. Enfim, o Jorge Saif, lá de Santa Catarina, ele também estava arriscado perder o mandato e coisa e tal. Era uma ação que não tinha mérito nenhum, mas da mesma forma havia expectativa que ele seria cassado por mera perseguição ao Luciano Hang e coisa e tal. E agora parece que a onda virou, né? O pessoal do STF está querendo maneirar, então pode ser que isso daí fica. Aliás, pode ser mesmo que essas anulações do Toffoli, do Marcelo Odebrecht e do Zé Dirceu e coisa e tal, tudo faça parte desse grande pacotão de vamos esquecer o passado e partir daqui para frente. Eu não duvido disso não, tá? Agora, de novo, acho um absurdo, não deveria ser assim. Os crimes do Lula foram crimes reais, diferente do que estão tentando acusar Bolsonaro. Os crimes do Lula foram reais, a gente sentiu na pele, eu senti na pele, na economia brasileira, a corrupção do Lula lá em 2014 com a era Dilma, né? Porque não tenha dúvida, foi na época da Dilma que quebrou o Brasil completamente, mas a quebra já vinha sendo feita lá pelo Lula desde o segundo mandato do Lula. No primeiro mandato dele é verdade que ele foi mais responsável, veio meio devagar e coisa e tal, mas a partir do segundo mandato ele não queria mais nem saber, tampou gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e foi em frente e aí quebrou o país em 2014. Eu senti na pele, não precisa ninguém provar nada. Ai, mas não tem prova. Tem, eu senti no meu bolso a quebra do país pela corrupção do Lula em 2014, né? Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, mas por quê? Um absurdo forçado pelos idiotas que fizeram o 13 ou que se omitiram nesse momento. Eu jurei para vocês e juro de novo que eu não voto e não apoio ninguém da isentosfera. Voto no PT, voto no Lula. Se for, sei lá, 2026, for Kim Kataguiri e Lula, voto no Lula para descontar nesse pessoal. Esse pessoal é mais tóxico que tudo nesse mundo. Tem que ser extirpado da política brasileira. Esses caras que são responsáveis por esse mané aqui, tá rindo, esse corrupto ladrão tá rindo da sua cara, tá rindo da cara da gente esse cara. Ele tá rindo da cara da gente por conta disso, graças a esse pessoal que deu salvo-conduto pro Lula. Foi lá e falou, não, Lula tudo bem, é a mesma coisa, não muda nada e coisa e tal. E os idiotas ainda vêm com o papo, não porque Bolsonaro falou que acabou com a Lava Jato. Meu amigo, Bolsonaro estava dando uma resposta irônica pro pessoal, porque ele não tem como acabar com a Lava Jato, ele não tinha como acabar com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato, todo mundo viu, foi o STF, foram as decisões do STF, decisões absurdas, que, porém, poderiam ser freadas com a reeleição do Bolsonaro. No mínimo, o Bolsonaro iria indicar mais 2 ministros do STF
ia dar o recado de que o povo brasileiro ainda está lutando contra a corrupção. O povo brasileiro não aceita um corrupto como Lula na presidência. Tivesse sido a eleição do 22 diferente, isso aqui não teria acontecido. Mas para os idiotas não é tudo a mesma coisa. E não vem com papo também, você está pregando a mesma coisa, falar que vota no PT ao invés de votar neles. Não, isso chama-se retribuição, chama direito de defesa. Quem começou a briga foram eles, quem iniciou a agressão foram eles. Eu estou simplesmente respondendo na mesma moeda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.